novo HTML é tranquilo, eu falo alto. Hã? Está assim. Só que é assim, ó, pessoal, para eu poder criar um estilo, eu preciso ter alguns conteúdos na minha tela, certo? Então, vamos criar um parágrafo com um texto em P, em parágrafo, e um parágrafo com o texto em H3, tá bom? Só pra gente ver que quando você cria o estilo, ele já aplica a esses textos que estão com essas tags, tá? Então eu vou na internet, texto qualquer, de qualquer lugar, tá ótimo. Pegar aqui esse textozinho da Lava Jato, copiei, e vou colar ele 2 vezes, dando um enter entre os parágrafos para eu poder aplicar uma tag em um e uma tag diferente na outra. Certo? Então, olha lá, no de cima eu vou colocar formato parágrafo e no de baixo eu vou colocar formato cabeçalho 3. Nós estamos simulando a página para que quando a gente cria o estilo, já automaticamente pegue a formatação, tá? Salvem isso em algum lugar. Janela, propriedades. O de vocês está aqui embaixo, o meu está aqui em cima. Qualquer um. Então eu vou salvar. Eu vou criar aqui na mesa uma pasta. Chamada exercício. E dentro eu vou salvar esse arquivo como index.html. Salvei. Antes de criar o CSS, pessoal, tem que salvar o arquivo. Tá bom? O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas aí vocês pulam para a parte que vocês precisam, se caso forem assistir, tá? Então o arquivo está salvo com 2 parágrafos com tags diferentes. Tranquilo até aqui? Gente, bem tranquilo, se vocês fizeram no exercício passado. Tá? A janela que a gente vai trabalhar a partir de hoje com CSS, ela chama-se CSS Designer. E essa janelinha aqui, ó. Tá? Ela vai permitir que vocês criem o CSS sem precisar digitar o código, certo? Essa janela do Dreamweaver, ela não tem todas as propriedades do CSS, ela tem as básicas. Aí, caso vocês queiram uma mais específica, vocês podem procurar na internet sem problema nenhum, tá bom? Gente, eu não fiz nada por enquanto, ó, vamos resumir. Eu salvei o arquivo numa pasta, eu coloquei 2 parágrafos, um com P, parágrafo, e outro com H3, cabeçalho 3. E abri uma janela chamada CSS Designer. É só isso que eu fiz até agora. Tá? Agora a gente vai criar o CSS. Certo? Primeira coisa, a gente precisa criar esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo externo, tá? Porque ele não existe ainda. Tá bom? Então, na primeira vez que você cria o primeiro estilo, você antes dá um nome para o teu arquivo .css para salvar todos os teus estilos dentro desse arquivo. Então, ali em origens, vocês vão clicar em mais, criar novo arquivo.
Origens mais novo arquivo. E vocês vão dar um nome para esse estilo. Eu vou pôr estilo. Nossa, que criativa. E dá um OK. Pronto. O arquivo CSS já existe. Vamos verificar se ele existe mesmo. Exercício. Olha aqui, ó. Eu tenho um arquivo .css, que eu acabei de salvar como estilo, e eu tenho o index.html, que é esse arquivo aqui que eu estou trabalhando. Certo? Tá? Esse arquivo CSS, lembrem-se que a gente não abre ele, a gente visualiza ele no HTML. Tá? A gente só vai abrir ele se a gente quiser editar direto no código. Tá bom? Outra coisa bem importante. Aqui na parte superior agora eu tenho duas opções. Então, se eu coloco lá em dividir, eu tenho código-fonte ou HTML, o código HTML, e se eu clico aqui em estilo CSS, eu tenho o meu código do meu estilo, tá? Certo? Isso significa que eu tenho dois códigos associados ao mesmo arquivo. Beleza? Tá? O que vai sempre acontecer? Eu vou precisar sempre salvar os dois. Então, Command S no código HTML e Command S no estilo.css, para eu conseguir visualizar isso no navegador. Porque são dois arquivos diferentes. Beleza? O nosso estilo.css ainda está vazio, porque eu ainda não criei nenhum estilo. Certo? Continuando. Vou deixar assim para ficar melhor a visualização. Na janela CSS Designer, agora eu vou criar um estilo novo. Esse estilo novo vai estar salvo dentro do arquivo estilo.css. Tá aqui, ó. Tá? Eu tenho que criar, então, o seletor, aonde eu quero aplicar, e o que eu quero aplicar, as propriedades. Então, eu vou clicar aqui em seletores no mais, e vou dizer que eu quero criar para tag P, e dar 2 enters. Certo? Então, tudo que eu criar agora de propriedade para tag P, ele vai automaticamente ser aplicado em tudo que tiver tag P do meu HTML. Então, na tag P, por exemplo, eu posso vir aqui na parte inferior. Só tomem cuidado que pode ser que isso aqui esteja checado. Esse cheque aqui no canto, pessoal, significa que você está vendo só aquelas propriedades que já estão aplicadas. Hoje não aplicou nada ainda, não aparece nada. Então eu tiro esse cheque para ver a lista de propriedades, para eu poder escolher as propriedades que eu quero. Tá? Então, por exemplo, eu tenho propriedades aqui, ó, de layout, de texto, de borda, de fundo e algumas coisas a mais. O meu P é texto, então eu vou criar algumas propriedades de texto. Então vamos criar algumas propriedades juntos. Pessoal, eu já vou repetir em outra tag. Então, se alguém se perdeu, espere que eu já vou fazer de volta, tá? No P, eu vou clicar aqui em texto e vai aparecer as propriedades de texto aqui que eu posso colocar. Por exemplo, eu posso colocar uma cor. Olha lá, ó, já vai criando aqui para mim. Eu posso colocar uma fonte. Eu posso colocar itálico, negrito, maior, menor. Olha lá, bold. Um tamanho de fonte. Posso pôr em pixels. Menor, maior, grande, tá? Line weight. Vamos colocar 10 pixels ali, ó. Line height, desculpa, gente. Olha lá. Esse aqui é entre linha, tá? O 10 ficou muito pequeno. Vamos aumentar para 50. PX. Olha aqui, ó. Espaçamento entre linha. Tá? O alinhamento eu posso colocar no centro, na esquerda. Não esqueçam que no meio digital a gente não usa texto justificado. Posso colocar aqui um sublinhado, tá? Indentação, outra coisa que a gente também não usa na internet, mas pode pôr se vocês quiserem, né? O espaçamento no começo do parágrafo. Ah, aqui tem uma coisa interessante. Sombra. A sombra, pessoal, vocês vão conseguir visualizar no navegador.
Eu vou fazer uma aqui só para vocês verem que fica estranho, tá? Para não dizer outra coisa. Então, por exemplo, no V, que é, né, o espaçamento da sombra em relação ao texto, eu vou pôr 5 pixels, que é pouquinho, só para ficar aquela sombra, né, projetada. O blur é para dar aquela esfumaçada na sombra. Então, vou colocar aqui uns 10, não, 5 também. E a cor da minha sombra vai ser cor de rosa. Por quê? Deixa eu conseguir visualizar, tá? Vou salvar. Então, para eu conseguir visualizar isso no navegador, Command S no código-fonte e Command S no CSS. Vou vir aqui no globinho e visualizar no Chrome. Tá? Olha lá a minha sombra cor-de-rosa, que bonita. Tá? Pessoal, é só para vocês verem a potencialidade do CSS, né? O que ele consegue fazer. Não que a gente vá usar isso algum dia em algum lugar. Tá? Certo? Voltando então aqui no Dreamweaver, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o códigozinho, né, do estilo.css. Então olha aqui, ó, ele criou para o seletor P, para a tag P, todas essas propriedades, tá? E aqui eu tenho o código HTML, continua igual o que a gente trabalhava antes, certo? Continuando lá no mesmo estilo P, para baixo um pouquinho ali da sombra, eu tenho mais algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu posso deixar tudo letra maiúscula ou tudo letra minúscula, né? Uma propriedade bem interessante, ó, tudo maiúsculo, só as primeiras maiúsculas, tudo minúsculo. Espaçamento entre letra, espaçamento entre palavra, tá? Espaçamento vertical. Gente, tem muitas coisas boas aqui. Graças a Deus. Tá? Então agora eu já tenho um pouquinho mais, né, de flexibilidade ali no layout, não precisa ser só aquilo que o HTML permite. Certo? Deu para entender um pouquinho, gente? Vamos fazer agora para o H3. Então, esse aqui de cima estava como parágrafo, e esse daqui de baixo está como H3, cabeçalho 3. Então vamos criar de novo, então, um novo. Então o estilo já está selecionado, eu vou clicar aqui em seletor mais, e agora eu vou escrever H3, Enter, Enter, tá? Ele ainda não tem nenhuma propriedade. Vou lá em texto, vou mexer um pouquinho então agora nas propriedades ali de baixo. Vou mudar a cor dele por um vermelho escuro, ó, tá? Vou escolher uma outra fonte e vou mexer naquela parte que a gente acabou não mexendo, que é aqui de baixo, ó. Então espaçamento entre letra, vou pôr em pixels, 8 pixels, ó, ficou estranho, né? 5. Espaçamento entre letras é uma coisa que tem que ser sutil, senão vocês vão fica meio estranho, tá? Espaçamento entre palavra, vou colocar 4, opa, 44 não, né? Não mudou muito. Olha aqui, ó, alinhamento vertical, ele está na baseline. Lembra quando vocês tinham uma imagem, vocês queriam colocar esse texto do lado da imagem? Mais para cima, mais para baixo? Eu posso pôr no topo, na linha de baixo, tá? No meio, tá? Posso pôr em pixels também, uma porcentagem. Lista, posso criar listas. Tá? Uma coisa bem importante, pessoal, se vocês quiserem apagar a informação, cuidado para pôr 0px, 0 pixels, porque 0, normalmente, principalmente quando a gente for ver div, é um valor válido, então ele some, tá? Então, às vezes, é melhor vocês clicarem aqui no lixinho para apagar aquela formatação, certo? E aqui, ó, vamos visualizar agora só aquilo que eu apliquei. Então, eu posso clicar aqui e eu visualizo só o que foi aplicado. Se eu quiser jogar alguma coisa no lixo, ou, por exemplo, se eu quiser mudar aqui alguma coisa, ó, deixar mais pro bordô, tá? Certo? Não é muito difícil, né, pessoas? Não, né? Tá? Então eu posso criar para as principais tags: body, p, h, a, table, tá? Que são as tags que a gente pode criar alguns estilos
e automaticamente elas vão ser aplicadas, tá? Posso criar também para um estilo que não tem na minha página. Posso, por exemplo, vir aqui e criar para uma tag que não tem ali, que é a tag H1. Vou colocar só uma cor, para fazer um pouco mais rápido essa parte, ó, vou pôr um verde escuro, tá? Só que ele não foi aplicado em lugar nenhum, porque não tem nenhum H1 na minha página. Então, se eu, por exemplo, fizer um Enter, né, e escrever título e selecionar esse título e colocar cabeçalho 1, ele vai ficar com o verde escuro que eu criei, tá? Então, não necessariamente eu preciso que aquilo exista, eu posso aplicar depois também. Tudo bem? Tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar a parte de classe, aquele estilo solto que eu começo sempre com um ponto e eu posso aplicar onde eu quiser, tá? Então, vamos criar, por exemplo, um destaque para esse PMDB. Vamos deixar ele negrito, numa fonte maior e num bordô mais escuro, para dar aquele destaque, certo? Então, eu vou criar aqui no mais, ao invés de escrever uma tag, eu vou escrever ponto destaque. Só lembrando que quando vocês escolherem esses nomes, tentar não utilizar número, que às vezes ele dá um pouco de problema, não utilizar de jeito nenhum tipo de caractere especial, tá, pessoal? Então, se você quiser dar um nome, por exemplo, texto azul destaque, azul underline destaque, tá? Que aqui tem um grande problema e pode ser que você não consiga aplicar. Então, criei lá ponto destaque. Esse ponto no início ele existe para diferenciar o tipo de CSS que você está criando, o estilo que você está criando. E nesse destaque eu vou pôr lá um bordô um pouco mais escuro. Então olha aqui, pessoal, posso pegar o conta-gotas, isso aqui é uma coisa bem boa, ó, e clicar aqui na tela. Por que você não deixa? Agora deixou. Agora veio, ó. Tá? Pegar a cor e escurecer ela um pouco, ó. Tá? Isso é uma ferramenta bem útil. Vou selecionar a mesma família de fonte e vou colocar bold aqui em font weight. Bold. Certo? Tranquilo até aqui? Então eu só coloquei uma cor, uma fonte e coloquei o bold. Só que ele não foi aplicado em lugar nenhum. Porque esse daqui eu escolho onde que eu quero aplicar. Então, olhem lá. Essa parte é interessante. Seleciono o PMDB. Vou aqui na parte inferior. Estão vendo classe aqui? Class. Seleciono ali, ó, destaque. Esqueci o B. Eu vou selecionar uma fonte, uma cor diferente, para vocês conseguirem visualizar. Eu vou editar aqui, ó, no destaque. Vou escolher um vermelho bem vivo. Ponto destaque. Sempre o estilo que você pode aplicar onde você quiser começa com ponto. Então, pessoal, esse aqui é o estilo que eu seleciono e aplico no classe. Então, eu vou poder aplicar isso aonde eu quiser, ó. Tá? Só numa palavra, só numa letra, tá bom? Vamos fazer outro, só pra... Eu vou fazer mais um, daí eu paro o vídeo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou fazer mais um de ponto. Então, vem em seletor. Ó, quem ainda não pegou, presta atenção aqui. Seletor, clico no mais. E vou pôr agora ponto... título verde. Não pode ter espaço, tem que ser underline. Então, o ponto título verde, e a Raquel pôs acento no título, também não pode. Muito bem. Vai ficar isso no vídeo, por favor. Título verde. Então, vou escolher lá uma cor verde, bem berrante, e um tamanho bem grande. Vou pôr em pontos
Então aqui, ó, XXL. Vou selecionar aqui para a eleição e vou vir aqui em classe agora, ó, ele vai ter os dois, o destaque e o título verde. Eu vejo qual que eu quero. Ele acabou indo para baixo por causa da entrelinha, né? Vou pegar o de cima aqui.